não vale. Pronto. Querem umas cervejas? Não. Então ficas com... A minha falou qual que é a minha onda. ficas com esta Eu vou sempre dizer que é suco de maçã. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Como podem ver, estou de volta com a Liz e com a Carol e vamos voltar a investigar as diferenças entre o português brasileiro e o português europeu, mas desta vez vamos ver quais é que são as palavras que são exatamente iguais, mas com significados bastante diferentes. Esta ideia surgiu porque no outro vídeo que fizemos houve uma palavra que tu disseste que toda a gente comentou nos comentários, todos os brasileiros comentaram, que é a palavra rapariga, E eu vivi com uma rapariga. porque tu estavas a falar com o vocabulário de Portugal e em Portugal nós dizemos rapariga, mas no Brasil não. Isso é verdade. E é claro, considerando que eu estou cá há 5 anos, já é natural que a gente comece a usar palavras aqui do português europeu. E já que o Léo disse rapariga, vamos começar por ela. Rapariga é uma palavra que aqui em Portugal É uma moça, uma menina, é uma pessoa jovem do sexo feminino. Só que no Brasil, rapariga é usado para prostituta ou o que a gente chama de mulher da vida. Exatamente. Então, falar rapariga no Brasil pode soar estranho. E olha, antes que a gente continue com as palavras, só queria dizer uma coisa. Isso reflete muito a minha experiência, que sou mineira de Belo Horizonte. Então, pode ser que eu fale alguma palavra, algum conceito que seja diferente na sua região no Brasil. Aí deixa nos comentários pra gente aprender um pouquinho mais. Pois é, e como eu morava no Brasil e agora moro em Portugal, às vezes eu fico confusa e às vezes eu tenho medo de falar algumas palavras. Será que tem o mesmo significado aqui ou não? Exato. Então vai ser interessante. Tal como no outro vídeo, a Carol tem uma nova lista de palavras e eu e a Liz vamos tentar adivinhar os seus significados no Brasil. Olha, pra gente começar, uma palavra que eu também mencionei no vídeo anterior, cueca. Cueca. Pronto. E tal como dissemos no vídeo anterior, cueca é roupa interior normalmente feminina, se bem que também se pode dizer que os homens... É aquela roupa interior em forma de V. Pronto. Os homens também, alguns homens Mas usam tem cueca. outro significado no Brasil? Quando você esteve no Brasil, você se lembra de alguém falar de cueca para mulheres? Acho que não. Gente, calcinha. No Brasil, a gente usa cueca apenas para roupa interior masculina. Aqui em Portugal, a gente usa também para as mulheres e é muito comum. Pois. Só que no Brasil, a roupa interior da mulher é a calcinha. E a dos homens é cueca. Cueca, Sempre. sempre. Não tem boxers. Sim, boxer é um tipo de cueca. Ok, para nós, cueca, pelo menos para mim, isto às vezes pessoas diferentes chamam coisas diferentes, mas cueca no geral, roupa interior, mas é aquela roupa, pronto, que vem só, que não tem, é só em forma de V, não é? Como normalmente as mulheres usam. Se for tipo calção curto, é o boxer. É muito estranho. Olha que faz 5 anos que eu tô aqui. É ver uma propaganda de cuequinhas. Cuequinhas, exatamente. Propina. Propina. Propina é o que se paga na universidade. Em Portugal. Pagar Mas propinas. talvez estou a pensar em gorjeta. É a mesma coisa? Isso é Também. espanhol que eu saiba. Sim, propina é gorjeta em espanhol. Exato. Mas aqui também eu já vi algum uso de gorjeta. Propina sendo gorjeta. Aqui. Mas o que me assustou foi o que o Léo disse. É usar como aquele pagamento de mensalidade no ensino superior. Exatamente. Eu tive que pagar propinas e fiquei assustada. Porquê? Espera, deixa apanhar. É o quê? É tipo suborno. Exatamente. A sério? Pagamento para um favorecimento ilegal. A sério? Propina. Então, quando o ensino superior, a universidade onde eu fui fazer mestrado, me pede propina, Não. continuamos. Pensaste, que país é este? Canalha! Canalha. Canalha. Aqui. Canalha é um insulto, normalmente. Tu conheces assim também, não é? E canalha é uma pessoa, é uma má pessoa. Uma pessoa. É um insulto ao caráter de uma pessoa. Pronto. Um gajo que é um canalha
É mau, é má pessoa, é vil, não sei, é ruim. Nisto é igual ao Brasil. Exato. Mas eu aprendi que havia um outro significado. Exato. Há um outro significado que eu nunca usei, pessoas mais velhas se calhar usam. O meu pai às vezes a brincar usa, que é a canalha, é um conjunto de miúdos. Tipo as pessoas jovens, tipo os putos, a canalha. Foi aí que eu me assustei. Porquê? Porque quando eu escutei, eu não entendi nada. Mas para vocês é o quê? É a mesma coisa, é a pessoa desonesta. Ok, pronto, é isso. Sem escrúpulos. Falando de um grupo de miúdos... Puto. Ah, Puto. Aqui é menino. Exato, não puto é tem, menino. não tem significado... não. Puto aqui é menino. No Brasil é... Olha, no Brasil, puto pode ser o masculino da puta, né? Um homem libertino. Ok. Mas pode ser, por exemplo, é uma coisa que eu uso muito, que era, nossa, não tenho um puto. Eu não tenho um tostão, não tenho um cêntimo. A Não tenho... sério? não tenho um puto na carteira. Eu conhecia outro significado no Brasil, que é estar puto, Da vida. é estar chateado, não é? Yeah. Nós não usamos Fiquei isso. puta, ou fiquei puto se for... Um homem. Puto E da vida. Espera, vocês dizem... Se for uma mulher diz fiquei... Puta da vida. Yeah. A sério? Aham. Ou um homem ficou puto da vida. Pronto, aqui, para os brasileiros que estiverem a ver, puto não tem problema, é menino, é rapaz, e muitas vezes, pelo menos aqui em Lisboa, é uma forma dos amigos chamarem, então puto, como é que é? É. Mas o feminino de puto é pita. E não puta. Exatamente. Tem vários brasileiros Não, que não podem dizer. Mas eu sei de histórias, e não é só uma ou duas, de brasileiros que chegam cá, escutam um puto e naturalmente acham que pode dizer para os adolescentes que são umas putas. Não. Ou seja, conjunto de meninos são putos, conjunto de meninas são pitas. Ok, não dá para dizer putos. Ok. Com A não, exato. Puta. Não, isso não. Próxima palavra. Bicha. Bicha. Ah, Essa é uma, ainda bem que dizes, essa é uma que os brasileiros adoram dizer nos comentários dos vídeos que eu já vi, que bicha no Brasil é tipo um homem homossexual muito... É um pejorativo para homossexual. Exato, é pejorativo, supostamente é muito flamboyant, não é muito coisa. Aqui também há pessoas que usam bicha para fila, mas é muito mais, se eu ouvir bicha, eu penso muito mais em pejorativo para homossexual do que fila. No norte, fala-se mais bicha. Eu percebi É? isso. Tá bem, Não tenho pronto. nenhuma estatística, estudo científico. Exato. Mas eu percebi por vivência e escutei mais bicha mais ao norte. Mas é só, se você é do norte, por favor, diga-nos se... Exato, exatamente. Ou seja, essa ideia de que em Portugal bicha é fila e não é outra coisa, também é fila, mas também é tipo fag. Tipo, também. Portanto, cuidado a dizerem. Não achem que vêm para aqui Portugal dizer bicha porque não significa nada, porque também significa aquela palavra mais coisa. Da série palavras que a gente lê numa pastelaria e já começa a pensar besteira. Cacete. Ah, cacete. eu sou muito inocente, então Mas fico com medo cacete. de dizer qualquer coisa. Mas eu nunca li isso numa pastelaria. Se calhar sou eu que não conheço. Para mim, cacete é tipo. É tipo uma forma. É tipo caraças. É tipo, em vez de dizeres a asneira, é uma asneira mais levezinha que se pode dizer. E não é um "Ah, pãozinho? cacete." Se calhar também é. Um cacetinho? Se calhar eu Isso não. que eu estava a pensar. Já viste? Ou já viu? Ah, pode dizer, já viu. Nós percebemos. Mas já viste cacete, tipo na pastelaria? Eu acho que sim, Sim, eu também. sim. Não. Mas para E é pãozinho. esquisito. No Brasil, Estranho. cacete pode ser usado em algumas expressões. Eu, por exemplo, no sentido de porrada, de bater, dar um cacete em alguém. Exato. Dar um cacete é dar uma cacetada. E cacetete, que O é cacetete. o cacetete, aí a gente sai do português, entra um pouquinho no francês. Exato, que é o quebra. Cacetete. É partir cabeças. Exatamente. Vocês também dizem Faz sentido. cacetete? Ah, cacetete, sim. Cacetete. Nós dizemos cacetete, exato. Que é o que os polícias têm, aquele pau que os Yeah. polícias têm para caceletete, partir as cabeças. Próxima. Durex. Sabes o que é? Deixa a Lisa adivinhar. Não. Pois, agora é a minha experiência em Portugal e Brasil também. Acho que Durex é preservativo. Onde?
Aqui? Quer dizer, nós não dizemos Durex. Durex é uma das marcas que existe de preservativos. Pois, no Brasil, Durex é uma marca de fita cola. Exato. O nosso Durex Ok. é tão aquela marca apropriada que eu nem sei explicar. Durex é Durex. Ou seja, vocês chamam Durex à fita cola. É uma marca de fita cola. Tipo, tens aí Durex. É, mas é uma marca de fita cola. Pois, não. Esta já sabia porque também já vi no outro vídeo que nós fizemos nos comentários, também já vimos assim. Não, aqui é uma marca de preservativos, mas ninguém diz, ninguém chama Durex aos preservativos. É uma das várias marcas. Sim. Mas claro, se eu ouvir Durex, eu penso logo em Exatamente. preservativos e não em fita cola. Exato. Olha, a próxima é fácil, muita gente conhece, mas é importante deixar claro. Apelido. Apelido. Apelido é o último nome. Mas no Brasil Aliás, é diferente, não no é? Brasil- É tipo pois. o... Como que... Agora não sei a palavra. Alcunha. Sobrenome. Alcunha. Sobrenome, exatamente. Pois, no caso do Brasil, o que a gente chama, para ficar bem claro, apelido em Portugal é o nome de família. Exato. Marcela Silva é o Silva. Exato. Isso é sobrenome no Brasil. Sobrenome no Brasil. Ok. E o que nós brasileiros chamamos de apelido é aquele nome carinhoso, um nomezinho mais curto, Em que é inglês- alcunha. Alcunha. Nickname. Exato. Em Nickname. inglês é nickname. Ou seja, apelido, alcunha, nickname, sobrenome, apelido, last name, Surname. surname, if you're British. Já é o Ok, caso. exatamente. Punheta. Falei sério, ele começa a rir. Estão vendo, né? O que é que... É assim, aqui punheta é uma coisa... É assim, atenção, eu acho que para pessoas... Como é que ele vai Para explicar pessoas isto? mais velhas, isto pode, acho que tem um significado tipo. Era tipo uma forma de. Tipo. De dizer tipo. Exprimir desagrado. Tipo, punheta. Mas hoje em dia só se usa para uma coisa que é a masturbação masculina. Aí eu discordo que só para isso. Também no Brasil, punheta é masturbação masculina. Mas aqui em Portugal, eu passo e vejo menus nos restaurantes com punheta de bacalhau. E isso é que eu nunca vi isso. Eu vi Eu nunca ontem. vi isso, por Eu acaso. vi ontem. A sério. Na próxima eu tiro foto. Viste a tirar. Onde é que tu viste? Num quiosque na Praça São Paulo. Eu não sabia deste uso de punheta de bacalhau. Mas, pá, mas de certeza que há um prato, pronto. Eu não conhecia. Continuamos. O que é que vem aí? Pica. 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 Yeah. Não, acho que aqui em Portugal é normal, é quando um animal pica, Também. não é? Também. Tem muitos, a sim. pele. É uma pica, ou uma picada, ou uma pica. E depois tens, quando uma pessoa tem pica, quando estás com pica, Com é muita tipo, energia. estás com energia, estás com grande pica. Mas lá, Mas lá é o quê? A gente parece adolescente. Pica é um sinônimo para pênis no Brasil. Não sabia, tu sabias? sabia? Não sabia. Pronto. Seguindo nesta mesma linha, e já dando um pouco da resposta, Só arranjaste palavras destas. rola. Exato, esta eu por acaso eu sabia. Que rola é um pássaro, em Portugal, não é? Acho que é um pássaro. Mas no Brasil também é sinónimo para pênis. E por acaso é engraçado. Nós aqui dizemos, a palavra mais comum é pila. É muito estranho consigo. fazer este vídeo. Sim, gente, mas são palavras que são usadas. E eu acho verdade, que é as pessoas verdade. que estão aprendendo o idioma, Sim. Eu- acho que se muito interessam bom por saber, isso. yeah. É a palavra mais coloquial, não é feia, mas também não é uma palavra que uma pessoa anda a dizer aí na rua, não é? Mas é a palavra, pronto. Mas na Madeira, onde eu já vivi, na Ilha da Madeira, eles também têm um pássaro, que é a pomba, para dizer pila. Ah, Na Madeira, Olha, não sabia. dizem pomba. E agora, para falar de animais, uma palavra que eu só consegui entender esse segundo significado aqui. Rata. eu não sei qual é o segundo significado. Qual é que é o primeiro significado? Acho que é animal, né? Uma Sim, rata. pronto, para nós tens o rato e tens a ratazana. Não é? Mouse e o rat. Rato também usamos para isto.
o rato, que no Brasil acho que é o mouse. Que é do Não é? inglês. Uhum. Exato, nós traduzimos e para nós é um rato e mouse, o animal, é rato. E depois ratazana. Calculo que um rato feminino seja uma rata. No entanto, ninguém disse isso. Porque para nós a rata é a amiguinha da rola. Ou seja, é a forma de dizer o órgão genital feminino. Mas é feio. Não é assim uma... Olha, pra ser sincera, eu nem sei se no Brasil, assim, eu acho que rato a gente usa mesmo como o feminino de rato. Talvez corretamente seria também uma ratazana, teria que pesquisar isso. Não, mas são diferentes, porque a ratazana é um animal diferente. É o rato e a ratazana é o rat. Não fiz dever de casa, não procurei exatamente isso. Mas o importante é saber que aqui em Portugal, quando se fala rata, não é um animal, Pois e não. sim estamos falando da genitália feminina. Exatamente. E pronto, falamos de entre crianças e questões sexuais. Acho que a gente deu um bom panorama pra vocês. Eu tenho outra. Então, Boa! Gozar, que eu aprendi a não usar no Brasil, não é? Aqui dá para dizer, estás a gozar, sim, mas gozar. ali no Brasil, Ou foi Pois um é. gozo imenso? yeah. Foi ganda gozo, foi ganda gozo. Não dá, yeah. não dá para fazer aquilo no Brasil, não é? Ou seja, gozar, mas tu sabes o que é, não é? Gozar aqui é inofensivo, é zoar no Brasil, não é? Exatamente. Ou seja, gozar é. Normalmente gozamos com alguém, que é fazer pouco de alguém, ou seja, make fun of someone. É Brincar com alguém. brincar, ou... certo? Sim, Fazer é, uma é piada, fazer uma piada. divertir-se. Divertir-se às custas de outra pessoa. Pronto, Exato. é uma forma de. Ou seja, fazer uma piada sobre outra pessoa e rir-se dela e gozar. E pode ser levado a mal, mas normalmente é feito entre amigos. E no Brasil é para ejaculação. A gente fala de gozo ou que a pessoa gozou no sentido de Mas é com esse... ejaculação ou de chegar ao prazer, porque você pode dizer que uma mulher também gozou. Ou seja, é vir-se. Nós dizemos vir-se. Sim. Vocês não dizem. A gente diz que uma pessoa gozou. Não dizem Yeah. vir-se. E é com esse tipo de palavra que eu fico confusa. Onde é que eu não deveria dizer essa palavra? Aqui ou ali? Qual? Então, Gozar. exatamente. Pronto, gozar no Brasil é teres de ter cuidado. E aqui nunca podes dizer que te vieste. Ponto. Porque é gozar, é ter um orgasmo. Muitas lições. E com esta Demos acabamos o episódio. Espero que tenham tido um imenso gozo com esse em Portugal. Um gozo português, exatamente. Muito bem, muito bem. Pronto, e com esta acabamos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez a participação da Liz e da Carol. E temos que fazer mais vídeos juntos. E até lá, subscrevam o canal da Liz. Quando a Carol criar um canal, subscrevam também. Estamos à tua espera. Quem sabe no futuro. E até para a semana. Tchau, tchau.